agora o Sérgio Xavier. Eu só queria antes falar, também tem um dado da Fabiana Barbie, que é uma colega do USP Sustem, aqui da USP, que fez um levantamento, e também dos municípios, dos 5.570 municípios, 22 têm planos de adaptação. Então, isso nas diferentes esferas, a gente vê que também é uma problemática, sabendo que as mudanças climáticas estão acontecendo ali no território, né? Bom, eu queria convidar o Sérgio Xavier. Muito obrigada pela paciência, Sérgio, por aguardar. O Sérgio ele é coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, jornalista, foi secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco, articulador do movimento Governadores pelo Clima e da criação de fóruns estaduais de mudanças climáticas. Coordenou iniciativas em defesa de energias renováveis, de regeneração de biomas e de revitalização do Rio São Francisco, além de ter formulado modelo de cooperativas de crédito de carbono integral. É integrante permanente do Conselho Interministerial de Mudança do Clima. Sérgio, a palavra é com você. Muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo estudo. Queria cumprimentar você, a Patrícia, ao doutor Saraiva, enfim, toda a equipe que formulou todo esse trabalho. Eu acompanhei, né, de perto tudo isso e sei o quanto foi um trabalho complexo, mas eu acho que vocês apontam aqui um caminho bem interessante para virar essa chave, né, dessa situação que a gente está vivendo e que foi muito bem apresentada aqui pelo professor Carlos Nobre. Quando eu ouço o professor Carlos Nobre apresentando essas informações, por um lado, a gente fica assim muito angustiado, né? Mas, por outro, tem que acelerar o trabalho. Então, eu procuro avançar nessa linha de como é que a gente faz para acelerar o trabalho, como é que a gente faz para realmente avançar com mais velocidade na mudança desse processo. E eu fiquei pensando, ouvindo vocês aqui, ouvindo o Márcio, ouvindo a doutora Agnes, a Adriana, fiquei ouvindo aqui o que é que eu poderia contribuir, além do que vocês já falaram. E eu fico imaginando que, na verdade, quando a gente tem muitos problemas acontecendo simultaneamente, é porque os paradigmas estão errados. Então, a gente tem que focar nos paradigmas, porque não tem como corrigir tanta coisa errada. A gente tem tudo fragmentado, governança fragmentada, economia insalubre, modelos de negócios absurdos que estão criando essa deterioração, não só no planeta, mas também na humanidade, né? Processos insalubres, etc, etc. Ou seja, a gente tem uma gigacrise de percepção, porque as pessoas estão vendo isso, estão vivendo isso, estão sofrendo isso e não estão percebendo que nós estamos caminhando para uma situação muito trágica, né? Então, eu sintetizo isso como um mega erro de conexão. Ou seja, a gente está vivendo um grande erro de conexão porque estamos ficando hiperconectados no universo artificial, em diversos sentidos, inclusive se conectando com coisas que são absurdas, são ilusórias. O negacionismo, as fake news são exemplos disso. E estamos nos desconectando do mundo real, do mundo natural, do que nos sustenta, né, do que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá possibilidade de futuro. Eu achei interessante que o estudo destacou os povos tradicionais. Eu acho que os povos tradicionais são os novos paradigmas dos modelos de vida humana do século XXI. A gente precisa repensar como viver totalmente conectados com as florestas, com os rios, né, com os oceanos, com a terra, como fazer produção, como consumir, como viver de maneira sincronizada com os processos biogeoquímicos naturais. Então, o que a gente pode concluir é que a causa primordial desses problemas todos é realmente uma crise de percepção da humanidade, né? E eu estava lembrando aqui que não sou eu que estou dizendo isso e não é de agora. Eu estou lembrando de um livro do Fritjof Capra, Ponto de Mutação, que eu acho que foi no começo dos anos 80 que ele lançou esse livro, final dos anos 70, começo dos anos 80, ou seja, faz muito tempo. E ele começa o livro dizendo exatamente que a gente vive uma crise de percepção, porque não percebe que o modelo econômico, o modelo de vida que a gente está implementando no planeta é totalmente inviável, né? Não há possibilidade de ter futuro. Então, a urgência é religar. A gente precisa religar, reconectar,
reconstruir processos que foram deteriorados. E, nesse sentido, eu queria destacar o que é que está sendo feito, né, nesse momento, na questão mais fundamental, que é a governança. Ou seja, a primeira coisa para reverter esse processo complexo é ter uma governança sistêmica, participativa, interativa, porque a visão fragmentada nos trouxe até essa situação. Então, nesse sentido, nós temos hoje um avanço importante no governo federal, que é a criação do Comitê Interministerial de Mudança do Clima. São 22 ministérios, inclusive o Ministério da Saúde está compondo, né, esse comitê. Ou seja, é um primeiro passo você ter um ambiente, um espaço onde todos os ministérios ali praticamente do governo estão focados no clima. É um passo importante, embora temos que fazer muita coisa ainda. A ferramenta mais importante que vai fazer com que esse hardware, né, esse comitê, ele tenha uma forma de funcionar de maneira mais prática é o Plano Clima. O Plano Clima e outros planos estão sendo desenvolvidos. Então, o Plano Clima também tem o eixo de saúde, são 16 eixos, né, aliás, já foi apresentado aqui rapidamente, então dá para perceber que é também um instrumento que está sendo construído com participação da sociedade e que faz essas reconexões. E o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que estamos reconstruindo, porque ele foi totalmente desmobilizado, a gente está também pensando em como espelhar esses temas do Plano Clima, como espelhar diversas questões que se multiplicam nos diversos níveis de governo, municipal, estadual, federal, como conectar os fóruns estaduais, como fazer as conexões, na verdade, de setores, de temas, de regiões, de níveis de ação. E é isso que o Fórum está tentando construir, uma nova modelagem, né, de funcionamento que garanta participação e seja e dê conta dessa complexidade, né, dessa visão interligada. Agora, para isso, temos uma necessidade que é até uma contradição. A gente está ficando muito desconectado do mundo natural e se conectando no mundo digital, mas, contraditoriamente, na minha visão, são as ferramentas digitais que podem ajudar nesse processo. Para dar conta de tudo isso que foi apresentado nesse estudo, que são coisas, né, praticamente abrange tudo, né, nós temos que usar as ferramentas digitais disponíveis, a inteligência artificial a serviço do interesse público, porque hoje os modelos de inteligência artificial estão sendo usadas pelas máquinas de destruição, pelas big techs, pelas big agros, pelas big tudo, e a governança pública, as políticas públicas não estão usando essas tecnologias. Portanto, a gente precisa pensar como criar ferramentas que possam fazer planejamentos sistêmicos, monitoramentos sistêmicos, interligar todos os setores, mostrar para a população, para as pessoas, quem é responsável por cada coisa, e você rapidamente ter as informações, você fazer perguntas ao sistema, ele responder a partir de bases científicas, de informações e conhecimentos muito confiáveis. Portanto, essa base de informação é também outro desafio importante que tem que ser integrado a esse processo. E, enfim, para terminar, eu diria que, além de construir essas ferramentas, a gente tem que imaginar qual é o foco, o ponto ali realmente de transformação desse processo. E eu estou convencido que é a economia, ou seja, a gente precisa focar na economia. A economia pode ser o eixo principal de transformação ou também o eixo, que é hoje, o eixo principal de degradação. O modelo econômico, ele segue um fluxo que é totalmente na contramão dos interesses públicos. Notem que hoje as políticas públicas elas correm atrás dos modelos de negócios das big empresas internacionais. Quando eu vejo o Elon Musk dançando, pulando, a gente fica assim olhando como é que a gente se antecipa a esses movimentos do setor empresarial que não estão olhando para essas questões. Eu fico vendo que na base disso está o fluxo de formulação de política pública. Ou seja, a gente tem que formular política pública antes
dos modelos de negócios. Os governos têm que ser mais inovadores, mais arrojados, mais criativos do que o setor empresarial. Então, tem que trazer, tem que criar ambientes para isso. E o Fórum vem discutindo a criação de laboratórios de inovação para trazer o setor privado, o setor, as organizações não governamentais, os governos subnacionais, as comunidades, ou seja, a sociedade, a academia, para imaginar como é que nós podemos criar modelos de negócios que invertam esse modelo atual que é degradador e excludente. Como é que a gente cria grandes modelos setoriais que regeneram e incluem, em vez de degradar e concentrar renda, em vez de degradar e piorar a situação da saúde de modo geral. Então, é isso que eu gostaria de destacar aqui. Acho que a gente tem uma urgência muito grande e talvez o foco é a economia. Eu conversava aqui antes dessa reunião, nós tivemos uma reunião com o governo alemão, estamos fazendo uma parceria Brasil-Alemanha, e o Fórum está representando o Brasil nessa parceria que é oficial do governo brasileiro e do governo da Alemanha, e nós começamos a discutir o que é que podemos fazer para acelerar as transformações, porque essa COP que vem agora é uma COP que não vai ter esperança de grandes volumes de financiamento, principalmente com a saída dos Estados Unidos, com as dificuldades da Europa, com o que a gente está vendo, né, no cenário planetário, as guerras, etc., certamente não vai ter financiamento no volume e na urgência que é necessário. Então, a gente precisa pensar em como reinventa a economia para a própria economia fazer o que tem que ser feito, né? Sair desse modelo degradador para um modelo regenerativo, e para isso tem que inserir, tem que discutir essas questões nos modelos de negócios. E aí eu sugeri para os nossos colegas da Alemanha pensar em um dos pontos, é exatamente essa discussão, a gente acelerar e ir lá para o ponto final, que é modelo de negócio. A gente está realmente refém dos modelos de negócios, refém das redes de fake news e de manipulação. Estamos vivendo quase uma hipnose, né, coletiva no planeta, e quem está hipnotizando são exatamente as pessoas que não têm nenhum compromisso com essa questão. Eu queria parabenizar mais uma vez esse estudo. Acho que o estudo apontou caminhos nessa direção, e eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, participando desse momento de trocas de conhecimento. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Eu acho que nessa linha da economia que você menciona, tem um estudo recente agora, chamado 2024, o ano mais quente da história, da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, que mostra o aumento crescente também dos prejuízos da crise climática, né? Entre 95 e 2023, o montante total de prejuízo foi de 547 bilhões de reais, com as perdas aumentando de década a década, né? Então, desde 2020, o prejuízo anual médio foi de 47 bilhões de reais, e se for comparar na década anterior, era uma média anual de 22 bilhões anuais. Então, como o Márcio havia falado, né, esses recursos eles têm que sair de algum lugar, e quando a gente pensa em investimentos em reconstrução, eu sou gaúcha, também me ressenti muito com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente fica pensando, é possível reconstruir em alguns lugares, tem algumas cidades que vão passar por aquilo de novo, como já haviam passado anteriormente, como o município de Mussum. Então, eu acho que tem muitas camadas e muitas coisas a se pensar nesse planejamento integrado, nesse planejamento estratégico, também nessa direção. Eu vou trazer aqui duas perguntas, a gente tem muitos comentários, gostaria de agradecer tanto para a audiência que está aqui presencialmente, como para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube. Muitos comentários, muitos elogios, muitas pessoas dizendo que as nossas falas, as falas dos nossos convidados especiais estão reverberando para elas também. Então, muito obrigada por todos os comentários.